O Brasil é um país que na maior parte do seu território não tem as estações do ano bem marcadas. É comum termos dias quentes de inverno, chuvas e vento frio no verão e outono e primavera com características pouco acentuadas. Por isso, quando começamos a fungar, espirrar e tossir, nem sempre temos certeza se os sintomas são alérgicos ou decorrentes de alguma doença. Com a chegada do inverno, aumenta o número de pessoas com infecções respiratórias. Otite, gripe, pneumonia, resfriados são as principais. Mas ao contrário do que se imagina, o aumento dessas infecções não tem relação com a baixa temperatura. É o que veremos no programa de hoje, no Ecológica. Seja muito bem-vindo e fique com a gente. Se o motivo das doenças fosse o frio, os esquimós estariam em extinção. O real motivo para o aumento das infecções respiratórias no inverno se deve principalmente à mudança de hábito da população que as baixas temperaturas provocam, como, por exemplo, passarmos mais tempo em ambientes fechados e menos tempo ao ar livre. Uma maior aglomeração em ambientes fechados facilita a propagação dos vírus entre as pessoas. Isso através da tosse, através da conversação e também do contato, principalmente pelas mãos. O tempo seco também facilita esse processo com a presença de germes na mucosa ressecada. A gente sabe que a proximidade, menos de 1 metro de distância, na hora que uma pessoa tosse ou espirra, aquelas gotículas, aquelas microgotículas de saliva, elas vão permear o ar e vão ser inaladas pelas pessoas que estão em volta e que não estão doentes. E dali a alguns dias essas pessoas vão ser contaminadas. Também existe o contágio através das mãos, né, que é relativamente comum. A pessoa nem tossiu na sua frente, ela nem espirrou naquela hora, mas ela apertou sua mão. Ou então, numa repartição pública, você solicitou a caneta da pessoa emprestada para assinar alguma coisa. E daqui a pouco, involuntariamente, você toca o lábio, toca a mucosa do olho ou do nariz, e isso faz com que o vírus entre no seu organismo. Então, o confinamento no inverno, sem dúvida, que é um dos fatores predisponentes a essa maior taxa de infecções no inverno. Muitas vezes, um resfriado de repetição é erroneamente diagnosticado como a rinite alérgica, asma ou até mesmo alergia a leite de vaca. E a criança passa a ser medicada de forma abusiva e fica sujeita a um tratamento ofensivo, trazendo prejuízos maiores do que aquilo que era um simples resfriado. O resfriado, ele é um sintoma muito localizado. É aquela coisa que fica lhe incomodando, é aquele nariz que está escorrendo, é uma tossezinha chata. Ou a gripe, ela é aquela doença que lhe derruba. É aquela doença que você fica de cama, febre alta, sente dores no corpo. E há muita confusão, às vezes, do que é gripe e resfriado. A pessoa confunde muito, achando que um resfriado é uma gripe ou uma gripe é um resfriado. As duas são causadas principalmente por vírus. Geralmente, as doenças que são bacterianas, a gente chama de pneumonia, eles têm um quadro mais específico. Você tem uma tosse como um principal fator, não tem coriza, não tem outros sintomas constitucionais, tem mais a tosse e a febre. E aquela secreção que ela muda de cor, ela não é fluida como é nos vírus, ela tende a ficar amarela ou esverdeada. A ocorrência de chuvas pode resultar em acúmulo de água, criando, consequentemente, condições propícias à proliferação de vetores transmissores de dengue e malária. Nestes casos, é preciso uma série de cuidados para evitar a proliferação de criadouros e o risco de transmissão. A classe de insetos no reino animal é a maior, onde tem mais animais. Hoje foram catalogados aproximadamente 800 mil espécies de insetos. Esses insetos, o normal não é para eles estarem na zona urbana, eles deveriam estar na mata. Mas com a degradação do meio ambiente, com o passar do tempo, eles passaram a habitar as nossas casas. É importante que se tenha o cuidado em eliminar
os focos, porque ainda não tem um combate, ainda não existe uma vacina especificamente para a dengue, então seria o ideal mesmo que eliminasse os focos. Mas essa eliminação não só é tirar a água desses acúmulos que ficam, né? Porque o mosquito, principalmente o da dengue, ele põe os ovos no local que tem a água limpa, e esse ovo ele pode eclodir com 5 a 6 dias. Porém, se essa água secar com menos tempo, com menos de 5 ou 6 dias, esses ovos eles não vão ser destruídos. Eles ficarão lá incubados por um tempo aproximadamente de 1 ano. E se, por acaso, esse local onde esses ovos foram depositados tiver uma pequena chuva, um acúmulo de água, ele em algumas horas ou em alguns minutos, podem ser, dependendo do tempo que ele ficou incubado, ele vai eclodir. Os insetos, os mosquitos especificamente, no caso da dengue, ele tem 4 fases, né, que é a fase do ovo, da larva, da pupa e a fase adulta. A fase adulta ele leva aproximadamente de 3 semanas a 1 mês. E a dengue, ela só é transmitida pela fêmea. A fêmea, quando ela está contaminada, obviamente com o vírus da dengue, ela só vai utilizar o sangue na época da reprodução, quando ela está prestes a reproduzir, é que ela precisa do sangue, porque esses animais, a alimentação dele não é o sangue, só a fêmea que se alimenta na época da reprodução. O ideal é ouvir os alertas em relação à presença de água limpa e parada nos baldes, vasos de plantas e pneus. Dessa forma, combateremos a presença de mosquitos nos lares. Os casos de leptospirose também estão relacionados com as enchentes, pois as chuvas trazem para a superfície toda a água contaminada com urina dos animais dos esgotos. O risco de adquirir a doença pode ser reduzido evitando contato ou ingestão de água que possa estar contaminada com a urina desses animais. Em caso de inundações, deve ser evitada a exposição desnecessária à água ou à lama. E a leptospirose é uma doença que na maioria das vezes ela é leve em intensidade, mas ela pode se tornar grave e até muito grave e fatal. Eu trabalho num hospital público onde todo ano nós recebemos uma quantidade grande de pacientes com leptospirose, com manifestações pulmonares, renais muito sérias que podem levar o paciente para a UTI e até o óbito. Via de regra, a pessoa vai imaginar que pode estar com leptospirose quando ela tiver passado numa água dessas, num alagado, ou tiver feito algum serviço, por exemplo, numa vala, um serviço num local onde tenha muito lixo, onde tenham ratos circulando. E quando a pessoa, depois de alguns dias, aparece com febre, dores pelo corpo, frequentemente dores nas panturrilhas, né, nas batatas das pernas, e eventualmente as pessoas aparecem com o olho amarelado, a chamada icterícia. Pode haver uma diminuição do volume da urina e alguns outros sintomas também, como congestão das conjuntivas e várias outras manifestações menos comuns. A leptospirose, sempre que suspeitada, deve levar a pessoa ao hospital para avaliação pelo médico. Outra dica importante, voltando a falar sobre virose, é o de manter os ambientes sempre limpos, pois, como já citamos anteriormente, o frio nos faz procurar lugares fechados, que por sua vez favorece a proliferação de vírus, seja através do ar ou do contato manual. O vírus ele é uma partícula tão pequena que ela fica dispersa no ar e fica também em alguns ambientes. Quando você tem um bom fluxo de ar nesses locais, por isso que diz que quando o ar é bem arejado, aquela área, você tem a dispersão desse vírus para fora, seguindo o fluxo do vento. Quando o local é fechado, ele tem uma tendência a ficar disperso naquele ambiente. Por isso que ele é considerado em locais fechados mais frequente. Apesar do frio não ter relação direta com a baixa imunidade, o aparelho de ar-condicionado faz o efeito contrário, pois ele desidrata o ar, que por sua vez seca o muco protetor que reveste a mucosa respiratória, sendo ele, portanto, o culpado por diversas infecções respiratórias agudas. O problema de quando você usa o ar-condicionado é porque ele fica em um ambiente fechado.
O ambiente fechado por si só ele já é propenso a ter a dispersão desse tipo de vírus. A questão de ser ventilador ou ar-condicionado gera uma confusão, porque geralmente quando você usa o ventilador a porta está aberta. Então você gera um fluxo de ar que dispersa para fora do quarto. E quando você tem um ar-condicionado, ele está em ambiente fechado. Então você não tem como dispersar para fora do quarto, você fica com ele no ambiente. Para prevenir a incidência dessas doenças respiratórias, é importante lembrar de lavar as roupas de frio sempre antes do uso e também as roupas de cama, já que os ácaros costumam se proliferar justamente nessa época. O ácaro ele é um germe que está presente na poeira doméstica. E existem pessoas que são propensas a ter reações alérgicas com os ácaros, e de menor a maior proporção. Então tem muita gente com asma, por exemplo, que o ácaro é o principal fator de desencadear crises asmáticas. Tem muita gente que apresenta resfriados porque a presença do ácaro faz com que o sistema imunológico seja ativado e leve à situação de coriza, dor de cabeça, maior aumento da secreção. Então o ácaro ele predispõe a pessoa a ter maior número de sinusite, maior número de asma. Quem está acostumado com o inverno mais rigoroso tende a sentir menos os efeitos do período do frio do que aqueles que estão habituados com um clima mais ameno. É o que veremos no próximo bloco. Todo ser humano possui uma reserva de calor para suportar variações intensas de temperatura. Característica essa que muda de pessoa para pessoa. Crianças de até 2 anos e idosos acima dos 60 têm um organismo menos eficiente quando se trata de manter a temperatura ideal do corpo. Por isso, eles são os que mais sofrem com as variações climáticas. O sistema imunológico das crianças e dos idosos eles são mais fracos. É diferente do jovem e do adulto. O jovem e o adulto ele tem um sistema imunológico funcionando ininterruptamente e funcionando bem. Por isso que ele faz com que tenha uma menor quantidade de infecção durante a vida. Nas crianças, esse sistema imunológico ainda não amadureceu. E nos idosos, ele não funciona mais como antes. É por isso que as crianças e os idosos têm uma propensão maior a ter esse tipo de infecção. O tremor, ele é uma contração muscular involuntária de alta frequência, né? Então o músculo contrai várias vezes ali por segundo, né? De maneira a gerar energia. Na hora que você tem contração muscular, você libera energia na forma de calor. E esse calor ele vai servir justamente para preservar a temperatura corporal a despeito da temperatura externa que está baixa, que está fria. Quanto à piloereção, né, que é o arrepio, né, quando você fica com os pelos elevados, isso é um mecanismo bem curioso, porque os pelos eles retêm uma certa quantidade de ar junto ao corpo. E quando eles ficam eretos, eles ficam elevados, eles retêm mais ar junto à superfície da pele. E como a superfície da pele ela transmite a temperatura corporal ali por volta de 37 graus, o ar que fica imediatamente sobre a pele, retido ali por aquela penugem, ele vai manter a temperatura mais ou menos constante a despeito da temperatura externa. O mecanismo é esse. As pessoas que lutam durante todo o ano para se manter em forma tendem a aumentar essa preocupação quando o tempo esfria. Isso porque no inverno há algumas alterações no apetite e na prática de exercícios. O exercício físico pode ser praticado no clima frio. Veja-se que existe Olimpíada de Inverno, né? E você vê, é muito comum as pessoas praticando esportes em clima frio. Uma inconveniência que existe, né, principalmente em regiões mais frias e regiões onde o dia é mais curto durante o inverno, né, você acordar. Se você acorda todo dia às 5h30 da manhã para fazer atividade física,
No verão você vai acordar com o tempo claro, no inverno você vai acordar ainda mais escuro, mais frio. Isso pode dificultar você conseguir o ímpeto de se levantar para fazer o exercício. Agora, um problema do clima mais frio em relação ao exercício é que o ar ele fica mais frio e frequentemente, dependendo da região, mais seco. E esse ar mais frio e mais seco, quando ele é inalado, ele tende a gerar certas reações na via respiratória, né, de ressecamento da via respiratória, pode facilitar o surgimento de tosse, de reatividade aumentada dos brônquios, com espasmo dos brônquios em asmáticos. Então, são alterações que acontecem devidas ao clima, mas que em geral não são preponderantes. A pessoa não vai deixar de fazer exercício porque está no inverno, porque está mais frio. Além disso, no inverno a ingestão de líquidos tende a diminuir, em compensação há um aumento na ingestão de alimentos sólidos. Portanto, é preciso ter cuidado com as calorias ingeridas durante toda a estação. A ingestão de líquidos ela é regulada no organismo da gente por um mecanismo chamado mecanismo da sede, né? A sede, essa sensação que a gente tem, ela acontece porque quando você perde líquido, você perde água, você tem um aumento na concentração de sódio no sangue. Você está perdendo água com o suor, com a transpiração, e está perdendo pouco sódio. Então a concentração do sódio, a quantidade de sódio no sangue em relação à quantidade de água aumenta. E isso gera um estímulo lá no sistema nervoso, que é essa sensação da sede. Tá? Naturalmente, quando você está numa época mais quente, você transpira mais, você perde mais água, tem mais sede, você naturalmente bebe mais água. Quando chega no inverno, você tem menos sede porque você transpira menos. Então isso aí acaba não sendo um problema. No programa de hoje vimos que nem todos os impactos sofridos pelo corpo durante o inverno são em decorrência do frio. Dessa forma, você pode aproveitar da melhor maneira essa estação. Fique com um forte abraço e até o próximo programa.